A gente fala agora de economia internacional. As preocupações em relação aos rumos da disputa comercial entre China e Estados Unidos seguem com os mercados mundiais operando de forma mista. Em meio às preocupações como a recessão, a curva de rendimentos das taxas de juros dos títulos dos Estados Unidos segue invertida, com as taxas de 2 anos em 1,56%, enquanto as de 10 anos recuou 1,44%. E para falar sobre esses e outros assuntos que preocupam a economia mundial, eu converso agora com o professor de Economia Internacional do INSPER, Roberto Dumas. Muito obrigada mais uma vez pela Obrigado, presença. Isabela. Muito bom dia, Roberto. É uma pena, porque sempre quando me chama é uma notícia não muito boa, né? Mas vamos lá. É verdade. Para começar, vamos ver como fecharam as bolsas asiáticas, né? Nesta quarta-feira. A gente tem a telinha ali, ó. Temos o índice Nikkei de Tóquio com uma leve alta de 0,11%, o Xangai Composite da China 0,29% de queda, Hang Seng com 0,15% de queda, indicando aí, né, operações mistas, nada muito representativo, porém a economia mundial continua dando aí sinais de deterioração, como a gente disse, China, Estados Unidos, temos Reino Unido, Argentina, temos Brexit, retornos dos títulos do governo do mundo, inclusive aqui no Brasil, o Banco Central voltou a fazer intervenções por conta da alta do dólar ontem. E essa é a tendência de, daqui para frente, deterioração? A deterioração, infelizmente, como eu te falei, é um horror a gente vir aqui, mas o que a gente faz? Nós damos a informação, ou seja, nós damos a informação e analisamos. Começando pela China, com a briga com os Estados Unidos. Aparentemente, Trump mentiu. Nós dissemos aqui na segunda-feira que Trump teria recebido uma ligação de Pequim dizendo que estava ali mais amigável, mas depois nas notícias mostraram que foi uma mentira. Não se sabe sei exatamente, se foi mentira, mas o governo chinês falou, olha, eu não liguei para ninguém. Eu não liguei para ninguém. O que aconteceu? A China colocou tributação adicional de 5% a 10% sobre 79 bilhões de dólares. Trump retalhou a retaliação, aumentando de 25% para 30% os 250 bilhões, e dos 300 bilhões remanescentes ele jogou de 10% para 15%. Ou seja, escalou horrores. Chegou no sábado ou no domingo, na reunião do G7, e falou, recebi uma ligação do governo chinês dizendo que quer voltar às mesas de negociação. É muito estranho, porque eles perceberam que estão perdendo demais. E aí na segunda, na terça, começou a surgir notícias de que o governo chinês falando, não, nós não ligamos nada. Então volta tudo a estaca zero, a crise continua. E aí começa a juntar as coisas. Não é só na questão da China. A Alemanha confirmou-se que está quase em recessão. Ou seja, o segundo trimestre dela mostrou uma queda da atividade econômica de 0,1%. Se ela cair de novo no terceiro trimestre, isso chama-se recessão técnica. É a maior economia, você já está em recessão técnica, justamente porque você não está exportando por causa da desaceleração global. Você continua indo, você pega o Brexit. Você acabou de dar a notícia do Brexit aqui, a provável saída do Reino Unido da União Europeia, que Boris Johnson, através de um jogo de cartas mais ou menos marcadas, está pedindo para a Rainha Elizabeth, para suspender as atividades do parlamento, de forma que as negociações com o parlamento não consigam prosseguir. Que é uma maneira dele falar, olha, não deu tempo, então nós vamos sair sem deal mesmo, sem um acordo. Sair sem um acordo é terrível para o Reino Unido. Então você põe aí, Alemanha em recessão, Itália com Matteo Salvini entrando, Reino Unido querendo sair com sem deal e fazendo toda aquela negociada. Junta para o lado Estados Unidos e China, que continua a crise, a gente começa a pensar na Argentina. Ontem mesmo, o provável futuro presidente, o Alberto Fernandes, que vai ter como a vice-presidente a Cristina Kirchner, já falou, o problema da Argentina é o governo atual e o FMI. Ou seja, já é uma coisa dizendo, eu vou querer renegociar o empréstimo com o FMI. Leia-se de uma forma diferente, isso é calote. Isso é calote, o risco país bateu 20%. O que é risco país bater 20%? Para você colocar dinheiro na Argentina, você tem que me dar 20% a mais do que ganha um título norte-americano. Juntou.
a Argentina, a Alemanha, tudo isso daqui, o Banco Central sentiu. Ou seja, o câmbio bateu 4,20. O Banco Central fez uma intervenção que nunca havia feito, ou melhor, obviamente tinha feito, mas que não tem feito desde 2009. Termos de valor. Que é usar reservas internacionais. Ele fazia swap cambial, que era um derivativo, que ele falava, olha, então eu te dou uma proteção. Ele está dando reservas internacionais. Só que se você olhar o balanço patrimonial do Banco Central, é o seguinte, a reserva internacional está do lado do ativo. Então, sem muita preocupação. Quando você vende real, ou melhor, quando você vende dólar, você tira reais da praça. Se você tira reais da praça e não esteriliza, não joga reais novamente através da compra de títulos públicos, que chama open market, o que acontece? A economia tem menos reais. Se a economia tem menos reais, a taxa pré-fixada sobe. Se a taxa pré-fixada sobe, isso é péssimo para quem vai pedir dinheiro emprestado. Ah, então vamos esterilizar. Se você esterilizar, que é jogar reais de volta, a taxa de juro volta como estava. Mas veja, por que o gringo quer sair daqui? Por que o investidor estrangeiro quer sair daqui? Ele quer mais retorno. Então, o fato de você intervir 1 ou 2 ou 3 bilhões não segura uma tendência onde o gringo quer sair. E outra, mostrou-se, não diria claramente, mas é uma evidência muito constatatória de que a cotação 4,20 assusta o Banco Central. Mas como assusta o Banco Central? O Banco Central vai entrar sempre em 4,20? Não, porque uma depreciação cambial traz impactos inflacionários. Então, ao entrar a 4,20, ele está com medo que ao bater 4,20 a inflação possa começar a beliscar. E aí ele posterga a queda da taxa Selic. Tanto isso é verdade que a curva de juros do Brasil já deu aquela aumentada. Só isso? Não, como você bem colocou, o retorno dos bonds do mundo, você tem 13 trilhões de dólares no mundo de bonds, ou seja, de títulos do governo que estão com retorno negativo. O mundo está provavelmente numa possibilidade de entrar em recessão e deflação, como aconteceu com o Japão. E aí, mas é possível? Não, é possível, mas não está acontecendo agora. Mas o que aconteceria se o mundo entrasse em recessão e em deflação? A coisa é simples. Deflação significa preço caindo. Se o preço está caindo, não é questão cultural. Se o preço está caindo, eu postergo a minha compra. Se eu postergo a minha compra, eu, empresário, não vendo. Eu, empresário, não vendo, eu te mando embora. Olha a recessão. Eu te mando embora, eu produzo menos. Eu produzo menos, mas eu quero vender mais. Então baixa o preço mais ainda. E fica aquela brincadeira. Eu acabei de ser mandado embora, chega para tua esposa. Amor, vamos comprar um carro, sabendo que eu perdi o emprego e que ano que vem vai estar 2% mais barato? É óbvio que não. Você entrou num processo de recessão e deflação. E é um horror se isso entrar. E o mundo está flertando com isso. Como você bem colocou, os Estados Unidos inverteram o título norte-americano. Ou seja, em finanças, aquela coisa. Quando você presta por mais tempo, você deveria receber mais. Pela primeira vez, desde 2007, como prenúncio da crise, um título norte-americano de 30 anos está pagando menos do que de 3 meses. Ou seja, como eu digo, os dados estão gritando. Os dados estão gritando. Prenúncio novamente, assim como 2007. De novo, né? Existe, na minha humilde opinião, tudo isso que nós estamos falando, grande parte já é fático. Já está acontecendo. A Alemanha está em recessão, a Argentina está em recessão, o Brasil está fazendo isso, os bonds inverteram, o Boris Johnson já fez isso. Agora, qual é a projeção? Olha, existe um sério risco dos Estados Unidos entrar numa que a gente chama de um credit crunch. O que é o credit crunch? Os bancos pararem de emprestar. Por quê? Durante 10 anos, as empresas recompraram as próprias ações. Pegaram dinheiro no banco para recomprar as ações e colocar essas ações em tesouraria, no patrimônio líquido. Se a bolsa cair 10% ou 15%, 10% apenas ou 15%, as ações em tesouraria dessas empresas vão perder valor. Se ela perde valor, o patrimônio líquido das empresas perde valor. Então o rating, a percepção de risco dessas empresas piora. Como a percepção de risco dessas empresas piora, a percepção de que eu vou receber de volta o empréstimo que eu te dei piora. Então,
os bancos vão precisar de mais capital. Se não tiver mais capital, eles param de emprestar. Então, existe sim lá na frente um risco de os Estados Unidos entrarem num credit crunch. Não vou emprestar mais para ninguém. E aí é o que nós vimos exatamente como aconteceu em 2007 e 2008. Tudo que eu falei é fático, já aconteceu. Não é eu discordo ou não concordo, eu estou lendo o noticiário. A projeção que nós estamos fazendo é justamente de, se piorar, entrar num credit crunch. Aí é um tipo crise de 2007 e 2008. Então, vamos continuar monitorando aqui as previsões. Tomara que eu esteja absolutamente equivocado. Novamente, né? Tomara. É o assunto de todas as nossas conversas aqui. Tomara que seja equivocado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Roberto Dumas, professor de Economia Internacional do INSPER.